Olá, bom dia! O Viver Bem de hoje é bastante especial. Afinal de contas, nós vamos poder conhecer mais profundamente um dos mais respeitados jornalistas brasileiros. Eu tenho o prazer de estar hoje recebendo aqui no nosso estúdio Roberto Cabrini. Veja agora o destaque do Conexão Repórter de hoje. O senhor chegou a enfrentar situações de troca de tiros sob efeito de drogas? Os dois homens armados apanharam a chave de nosso carro e saíram e determinaram que nós esperássemos aqui. Centenas de fãs de Ayrton Senna vieram ao Instituto Médico Legal de Bolonha para homenagear o piloto. Marcelo, como é que foram os últimos momentos da Hebe? Ela teve paz, serenidade, entendeu? Ela tinha muita vontade de ficar boa. O Conexão Repórter começa logo depois da Praça é Nossa. Cabrini, obrigada, viu, por você dedicar esse tempinho aqui a conversar. Uma honra estar aqui com você, Carmen. Prazer é todo nosso. Cabrini, a gente viu alguns trechinhos muito breves da sua extensa carreira. Você começou menino no jornalismo, com 16 anos de idade. Foi o repórter de televisão contratado mais novo naquela época. Você tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos. Repórter de rede, acho que eu fui o mais jovem, né? Comecei na Globo, que nessa época foi a grande escola do telejornalismo. Hoje em dia já diversificou, o que é muito salutar para o Brasil, né? Hoje em dia todas as emissoras já têm escolas importantes de telejornalismo. Mas na época que eu comecei foi fundamental ter iniciado a minha carreira na Rede Globo, porque era basicamente o início do telejornalismo. Sim. O repórter tinha acabado de deixar de ser uma mão para ganhar voz, para ganhar corpo, para ganhar alma. E foi muito interessante para mim ter participado de toda essa transição na televisão. A reportagem passou a ganhar um espaço e uma importância muito grande dentro do jornalismo como um todo, a partir da televisão. E você sabe fazer isso muito bem, porque as suas reportagens, o seu trabalho consegue modificar a realidade de muita gente, de um país, né? E a gente não está falando só do Brasil, não. Você atuou de maneira internacional muito forte, você mostrou na guerra do Iraque, né, coisas que eram feitas ali e que ninguém da imprensa internacional conseguiu mostrar. Você cobriu 5 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo, 6 ou 7 guerras. Quantas guerras ao todo? Foram 7 guerras. 7 guerras. Eu queria saber o seguinte: o Roberto Cabrini
nascido em Piracicaba, caipira de Piracicaba, que se projeta para o mundo. Torcedor do 15 de Piracicaba. Torcedor do 15 de Piracicaba. No 15. A mãe, o pai, a família do Cabrini, que é envolvido nesses eventos internacionais e é o protagonista, o que conta as histórias e muda a realidade de milhões de pessoas. Quem é a família do Cabrini que torce pelo Roberto, que torce pelo filho que está lá no meio da guerra ou que está lá narrando um evento internacional que mexe com a emoção de milhões de brasileiros, como, por exemplo, uma Copa do Mundo? Carmen, antes de tudo, é uma família tipicamente italiana, onde todo mundo fala alto, uma família de muitas emoções, que venera aquele almoço de domingo, onde todo mundo conversa. Você consegue almoçar no almoço de domingo? Eu procuro manter determinadas tradições. É claro que é difícil, porque a minha vida, eu não tenho uma rotina pré-determinada, a minha agenda é a mais dinâmica possível pela característica do meu trabalho. Mas eu procuro ser fiel à minha essência, eu procuro não mudar, ser o mesmo Roberto que saiu do interior, é claro, com muito mais experiência, com muito mais bagagem, mas mantendo alguns valores essenciais. É isso que te mantém firme na tua profissão? É o teu alicerce, a família? A fonte de tudo no meu trabalho é o ser humano. E isso nasce com a família, com o valor familiar. Eu tenho uma mãe que se preocupa muito com aquilo que eu faço, né? Até hoje ela fala, Dona Dirce, fala: Roberto, não faça essas matérias, são muito perigosas, faça coisas mais tranquilas. Eu falo: não, mãe, fique calma, não é tão perigoso assim. Ao mesmo tempo, ela deve ter um orgulho danado quando você ganha ela tem seus orgulho, prêmios. Sem dúvida. Nós somos uma família muito unida, né? Somos em 5 irmãos. E cada um tem uma atividade totalmente diferente, mas é uma família muito próxima, que se comunica muito, e para mim uma base muito importante. Não é fácil você conciliar uma atividade que tem riscos com a vida familiar, não é fácil. Minha esposa, felizmente, tem uma compreensão muito grande, me apoia, os meus filhos me apoiam. Quantos filhos você tem, Roberto? Eu tenho 2 filhos. Muitas vezes eu tenho que me preocupar com a segurança deles. Algum deles pensa em seguir a carreira do pai? A minha filha está estudando jornalismo nos Estados Unidos. Espero que ela faça matérias um pouco mais... Né, mais leves. Eu falo a mesma coisa que a minha mãe fala para mim, né? Mas de qualquer maneira eu quero que ela seja feliz e que ela faça aquilo onde ela possa se realizar. Você que convive com um mundo turbulento, consegue enxergar e mostrar essa realidade tão dura para a gente, o que você espera que o mundo ofereça para os seus filhos? Bom, a partir da minha atividade, o jornalismo só faz sentido se ele puder melhorar a vida das pessoas. Como é que você melhora a vida das pessoas? Provocando reflexão. Então, eu tento sempre construir matérias que possam melhorar a vida dos meus filhos. Construir um mundo melhor. Eu acho que o jornalismo é absolutamente inútil, sem sentido, se não puder melhorar a vida das pessoas. E ele tem uma participação fundamental. Já houve tempo em que eu achava que podia consertar o mundo. Hoje eu já sou mais pragmático, sei que eu dou uma contribuição. E você não quer fazer com que as pessoas pensem como você. O desafio do jornalista é justamente contemplar pontos de vista que diferem do seu, que diferem dos seus valores, da sua cultura. Esse é o grande desafio. E uma história não tem apenas 2 lados, ela tem vários lados, e a nossa obrigação é contemplar a todos eles. O jornalismo é, antes de tudo, o exercício da humildade, onde é importante você dar voz e vez às pessoas. E olha, de cadeira aqui eu posso dizer o seguinte: o Roberto Cabrini, esse grande profissional, premiadíssimo, reconhecido pelos colegas e pelo público como um dos mais importantes jornalistas brasileiros, daquele que se rende ao seu público, se rende ao ofício. Ele ficou em Campo Grande para a gente poder gravar essa entrevista, para a gente poder bater esse papo. Ele estava com um voo marcado para 2 horas da tarde, falou: não, cara, eu fico, eu adio o voo para 4 horas. Isso mostra o quanto uma pessoa que realmente é grande na sua essência, é um profissional competente, traz na mesma proporção
a humildade. Então tá aí, esse é um lado do Roberto Cabrini que eu precisava contar para vocês. Ele ficou mais tempo aqui com a gente para poder justamente conversar e mostrar esse lado para você. Daqui a pouquinho a gente volta para saber do Cabrini se é possível falar algum evento que tenha sido o mais importante na carreira dele. A gente volta já já. De volta a Viver Bem hoje, nessa entrevista super especial com o jornalista Roberto Cabrini. Cabrini, PC Farias, Yasser Arafat, enfim, entrevistas das mais diversas, com eventos e que, eu repito, mudaram a realidade de um país, e a notícia da morte da Ayrton Senna. Entre tantas outras, prisão e denúncia e expulsão de padres católicos acusados de pedofilia, o que fez o Vaticano tomar uma atitude até antes inédita no mundo. Enfim, tudo isso, esse caldeirão todo. Em quantos anos de jornalismo? Quase 30? Mais de 30. Mais de 30. Porque a gente passa dos 30 anos de jornalismo, não conta mais. A gente não conta mais. Eu já passei dos 30 anos de profissão. Desses que eu citei, ou de outros tantos que não dá para citar aqui, tem algum que você olha e fala, esse foi mais diferente por quê? Essa é uma pergunta extremamente difícil, né? Eu procuro manter o meu cérebro pensando que a melhor matéria da minha vida é sempre a próxima. Eu tenho que estar sempre preparado e de ouvidos ligados. Eu posso estar aqui dando uma entrevista, e entre um bloco e outro você pode me contar algo que transcenda, que me deu, que seja o início de uma grande reportagem, o motorista de táxi, o garçom. O povo é a nossa grande base, é o nosso grande objetivo. Eu sou uma pessoa muito aberta às pessoas que me procuram. Acho isso uma obrigação e um privilégio, poder conversar com o povo, que é a base do meu trabalho. A matéria que mais marcou, é claro que tem aquelas que provocaram grande repercussão, como a do PC Farias, a cobertura de guerra, o anúncio da morte de Ayrton Senna, essas que você descreveu, a do Vaticano, que mudou a história da vida católica no Brasil. Mas eu acho que uma que me marcou bastante, por exemplo, nem sempre é tão citada, foi quando eu investiguei o tráfico de crianças no Sri Lanka, e eu conheci uma menina que estava sendo vendida, e através dessa matéria que foi levada para a Anistia Internacional, eu fiquei sabendo que essa menina pôde ficar com a sua família, a própria família teve condições melhores para manter os seus filhos, e tempos depois eu visitei sem fazer matéria e vi essa criança feliz, vivendo melhor. É quando você ganha o jogo, quando você viu que o seu trabalho serviu na prática para melhorar a vida de alguém. Porque se eu não puder melhorar a vida de ninguém, o meu trabalho é inútil. Eu não posso trabalhar só para ter mais audiência, para ganhar mais, para ter mais prestígio, mais poder. Isso é secundário. Se você perder como essência o ato de melhorar a vida das pessoas, você fica um profissional vazio. Então eu procuro manter isso. O que você faz para relaxar, Cabrini? Eu adoro jogar tênis, adoro acompanhar esporte, isso sempre me relaxa. Adoro ler bastante, né? Adoro um bom bate-papo, enfim, não dá risada, contar piada. As pessoas pensam que eu sou um cara muito sério, no meu trabalho realmente eu sou sério, não tem como negar isso. Mas fora do meu trabalho, mesmo, eu gosto de contar piada, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer gozação com o meu pessoal, a gente brinca bastante. As pessoas, é muito comum que elas se surpreendam quando me conhecem mais de perto, assim, porque eu sou muito diferente do cara sério que elas assistem na televisão. Qual foi o maior risco que você já correu, o maior perigo que você já correu nesses mais de 30 anos de jornalismo? Olha, Carmen, eu costumo dizer que denunciados não mandam flores, né? Todas as vezes que você denuncia algo importante, você sofre ameaças, intimidações, pressões, processos. Isso já faz parte da minha vida. Quando você fala em risco maior, acho que o momento que eu vi a morte mais de perto foi quando, na cobertura da guerra do Afeganistão, a gente mostrou uma vila que estava sendo totalmente destruída porque seus moradores tinham dado comida para os inimigos do Talibã. A gente filmou tudo, uma
um documento fundamental. Na saída, a gente foi interceptado pelo Talibã, que são radicais, eles têm uma interpretação toda peculiar do Alcorão, do islamismo, e uma interpretação radical, onde a morte é banal, execuções são banais, pela interpretação tribal que eles têm do Alcorão, porque o Alcorão é um documento que fala antes de tudo sobre paz. É verdade. Né? Mas a gente foi interceptado, eles fizeram toda a menção que iam nos fuzilar e preparar-nos para nos executar. Eu consegui conversar com um deles, graças a saber falar algumas palavras, poucas palavras, né, em pastum, que é o idioma afegão. Eu consegui mostrar que a gente tinha se perdido, né, na verdade não tinha se perdido, né, mas foi o que eu coloquei naquele momento. Nós demonstramos que nós respeitamos a diversidade cultural, o Alcorão, o islamismo, e enfim, foi suficiente para que eles trouxessem um comandante que falasse inglês. Eu pude me comunicar e eles acreditaram que a gente realmente tinha se perdido, e a gente saiu de lá com um banquete à moda deles, né, que era pão, muitas moscas e tomate, e fundamentalmente conseguimos sair também com tudo gravado. Foi um documentário até que a gente ganhou o prêmio Vladimir Herzog. Mas foram vários momentos que eu vi a morte de perto, mas quando você fala morte de perto, acho que a primeira coisa que me vem à mente é essa experiência. Daria para a gente conversar horas com Roberto Cabrini, pena que o nosso tempo é escasso, mas está aí. Eu acho que é um presente para mim poder conversar com esse moço aqui. Eu repito, uma pessoa extremamente humilde, um trabalhador que faz do seu ofício a ferramenta para mudar a vida das pessoas. É um jornalista que respira jornalismo, como você já foi classificado. Cabrini, que Deus te abençoe, muito obrigada, tá? E que você continue com a gente por muito tempo aqui no SBT, trazendo essas matérias maravilhosas, tá? Carmen, parabéns por ser a craque da comunicação que você sempre foi, uma pessoa de um carisma impressionante, e sabe que para mim, antes de tudo, um privilégio estar aqui com vocês, conviver, porque antes de tudo a gente aprende muito. Obrigada, querido. Tá? Rápido intervalo, a gente volta já já com mais Viver Bem. Até lá.